No dia 7 de outubro de 2016, termo de colaboração de Jennifer Nayara Yochabel Rufino Correia da Silva, na presença dos advogados Tatiane Medina, Fernando Negreiros e do Procurador da República Alexandre Jabu e o delegado Caio César Cordeiro. Jennifer, pode explicar aí como é que foi as primeiras contratações, a primeira contratação da Total com a Suzano, o primeiro relacionamento? Certo. Como eu havia falado anteriormente, a Total Saúde começou a prestar serviço para o Estado no dia 21 de maio de 2013. Antes dela iniciar a prestar serviço, eu fui convidada aí ao escritório da CIMEA, onde o Dr. Mohamed estava com a enfermeira Andressa, que era da Copeox, uma das sócias da empresa Copeox, também de enfermagem, o Adriano, que é um outro rapaz também que faz parte dessas negociações, e a Priscila. A Líbia estava também, mas não estava na sala, porque ela estava na sala dela. E nesse processo, eu fui comunicada que provavelmente a empresa Total Saúde ia começar a prestar serviço para o Estado com enfermagem, porque a Total não prestava serviço. Quem prestava era a Salvário com as 4 ambulâncias, 2 em Manacapuru e 2 em Iranduba. Depois dessa reunião, demorou-se algum tempo, essa reunião foi mais ou menos no final do ano de 2012 para início de 2013, e em 2013 foi que deu o boom na entrada da enfermagem pela Total Saúde. Para que a Total Saúde entrasse no mercado, nós tinha uma empresa chamada Florence Saúde. E essa empresa ela prestava serviço em todas as unidades hospitalares e dividia isso com a cooperativa Tapajós, que é do Gilberto também, que hoje também não funciona mais, do Gilberto. Quando a Florence parou de pagar os fornecedores, parou de pagar os funcionários, porque as certidões ficaram presas, a Total Saúde teve a oportunidade de entrar. E essa oportunidade que foi passada para mim, de acordo com as informações que eu recebi do Dr. Mohamed em reunião, em várias das reuniões que nós tivemos, era que o deputado, na época, Sabino Castelo Branco, ele tinha sido o ponto de acesso para que a gente pudesse entrar. Então, ele tinha as negociações dele com o Estado e negociava com o Dr. Mohamed. E nessa negociação ficou acertado que o Dr. Mohamed passaria para ele o valor de R$300 mil em 10 parcelas. E isso aconteceu, como referido, a Débora, que é assistente direta do deputado Sabino Castelo Branco, ia até o escritório da Salvário, às vezes foi no da CIMEA, porque nessa época o escritório da Salvário, que está no Atlântico, hoje estava sendo feito ainda, então ela começou aí no escritório da CIMEA, lá no segundo andar, altos da drogaria Santo Remédio. E ela ia pegar esse valor. Eu nunca vi ela liberando o valor em espécie, mas os pacotes prontos, sim. Eu vi, ela dizia, vou ligar para a Débora agora, assim como eu ouvi várias vezes o Dr. Mohamed falando. Priscila, hoje é o dia de pagar o Sabino. Ela ligava para a Débora ia até o escritório, pegava o pacote e saía com o pacote de dinheiro de lá. A partir dessa negociação que nós entramos. Se essa negociação veio muito tempo antes, eu não sei precisar. A única coisa que eu sei dizer foi que o Dr. Mohamed me passava que o Sabino, ele era o dono do contrato. Era essa expressão que ele usava. O que significava ser o dono do contrato? Como ele tinha conseguido o contrato da Total com a Suzano, então ele tinha direito a isso. E também houve uma época, que o Dr. Mohamed e o Sabino ficaram meio sem se falar direito, porque o deputado queria, achando que o Dr. Mohamed ganhava muito mais do que passava para ele referente a lucro, que ele queria que o deputado passasse a Total Saúde para o nome dele. E o Dr. Mohamed se negou a passar. Então, continuou ficando com o Dr. Mohamed, e o Dr. Mohamed continuou somente pagando ele. Além dessa situação dos pagamentos, hoje na casa do filho do deputado, do Sabino Reis Castelo Branco, tem equipe de saúde lá dentro, que elas fazem, na verdade, são técnicas de enfermagem, mas que fazem o papel de babás, tanto da filha, do filho do deputado, do Reiso, que tem uma filhinha, e a funcionária da Salvário toma conta, assim como as babás da casa do deputado também. Elas ganham por plantão, R$100 por plantão na casa dele, e na casa do Reiso, R$80 por plantão. Essas pessoas já estão desde o nascimento do filho do Sabino. Então, eu acho que ele já vai fazer 3 anos, 2, 3 anos já,
a criança. Então a entrada da Total Saúde foi nesse sentido. E a Flores teve que decretar falência, porque assim que eles negociaram, acabou-se os contratos, todos. E o Dr. Mohamed dizia muito que ele era primo do seu Omar, mas que na verdade ele não é, né? Primo dele, e através disso é que ele conseguia os contratos. Ele referia muito isso, que ele conseguia os contratos, conseguia entrar no Estado através disso. Depois dessa dispensa de licitação que durou 1 ano, que era só dispensa, que durou 1 ano, a Total Saúde conseguiu se credenciar, porque tinha os atestos das notas, e a gente participou de licitação, e ganhamos a licitação. E quando a gente ganhou a licitação, ela é válida por 5 anos, só que renovável todo ano. E aí o acordo dele com o Sabino parou a partir desse momento. Só era até o período da dispensa. Depois da dispensa. Essas babás, que são 2 enfermeiras que trabalham na casa do Sabino, tem alguma é em relação a esse contrato original, ou ainda tem uma outra origem? Não tem outra origem. Tudo que o deputado solicita, o Dr. Mohamed pede para que a gente faça. Absolutamente tudo. Você precisa de medicação, independente da hora, a gente tem que sair de casa, passar na Salvário, pegar a medicação e levar para ele. Entendeu? Porque ele diz, mas ele fala bem claramente que hoje ele não passa mais valor para o Sabino. Mas que ele diz, não pode mandar, a medicação pode mandar porque é barata, pode deixar a equipe de enfermagem, porque cada uma delas, que são 30 dias no mês que elas trabalham, são 2, uma de dia, uma noite, cada uma ganha R$3.000, dá R$6.000, e da casa do Reis dá menos porque é R$80. Entendeu? Então, e na casa da mãe do Sabino também tem cuidador, que é pago pelo Dr. Mohamed, no caso pela Salvário também. Todos pagos por ele. Quem são o nome das 2 pessoas que trabalham? 2 pessoas que trabalham para ele, não é isso? Pro Sabino? Pro Sabino. Eu não sei, não lembro de cabeça, doutor, porque tem na escala elas 2, mas elas estão desde o começo. Quem pode precisar isso é a enfermeira Ádila, porque ela que acompanhava a escala. O meu papel era só fechar a folha de pagamento para passar para a Priscila, para ela deliberar com a Keitiane para pagar. Entendeu? Essa escala, ela tem que informação? O nome da pessoa, escrito Salvário em cima, o nome das 2 colaboradoras e os plantões que elas tiram. Mas está escrito o que lá? Trabalha na onde? Salvário, Ambulâncias e Home Care. Reis, o Castelo Branco, Sabino, Castelo Branco, ou Deusa, Castelo Branco, que são as 3 residências que eles ficam. Em relação a essa senhora e a Débora, ela ia... Era periódico, era mês a mês, ou não tinha data certa? Uma vez ao mês. Assim que saiu o pagamento da secretaria, a Priscila entrava em contato com ela, fazia a programação, né, do saque, entrava em contato com ela, porque eu ouvia o Dr. Mohamed dizendo para a Priscila fazer. Então fazia a programação do saque, ligava para a Débora e a Débora ia até o escritório pegar. E a Débora pegava, quem presenciava isso? A Priscila, porque nós saíamos da sala, a gente não participava disso. Nessa época, a Bruna ainda não ficava como secretária da Priscila. Ela começou a ser secretária da Priscila, a Bruna, no início de 2016. Nessa época a Priscila não tinha secretária, ela tinha a sala dela, já quando passou-se para o Atlantic, ela tinha a sala dela, a sala do Dr. Mohamed atrás, e a Bruna ficava num vão que tinha na Salvar, que ficava toda a parte administrativa, que ela fazia papel administrativo. Mas ela não fazia. Então, toda a negociação de valor, eu só presenciava as ligações porque eu participava das reuniões. Eles vinham para despachar comigo alguma parte operacional e ele falava, Priscila, tem que sacar tanto para dar para a Débora. E como os pagamentos da secretaria são feitos de um mês para o outro, as notas fecham, doutor, entre o dia 19 de um mês e 20 do outro. Desculpa, entre 20 de um mês e 19 do outro. Então, o pagamento sempre é no mês posterior. E então foram feitos 10 pagamentos para a Débora. A Débora foi 10 vezes na Salvário. 10 vezes foi a negociação que eu ouvi eles falarem, foi que era 300 mil de 10 vezes. Você chegou a presenciar todas essas vezes? Não, todas as 10 não, porque eu ficava na Total Saúde também, doutor. Mas eu presenciei pelo menos umas 4 vezes a Débora estando no escritório. Essas 4 vezes eram começo, meio do mês, final do mês? Não, sempre após o pagamento da secretaria. Sempre após o pagamento da secretaria. Então, o pagamento da secretaria era entre o dia 10 e o dia 15 do mês. Ela ia geralmente no dia 16, 17. Quando a secretaria pagava dia 10, era automático. Caiu o pagamento, o Dr. Mohamed era acionado pela Priscila que o pagamento tinha caído, ela já programava o saque no outro dia, ela repassava os valores. Esse saque era, na época, então, quem fazia saque em espécie? Quem fazia? Priscila. 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 A Priscila ou o Gilmar.
Porque na época, quem era a pessoa de confiança? O Gilmar deixou de fazer os saques por causa da desconfiança que ele estava mexendo nas verbas da empresa. Mas enquanto isso era o Gilmar. O Gilmar fazia os saques, passava para a Priscila. E a Débora ia com segurança para pegar esse pacote, não? Não, só se ficava lá embaixo. Porque subia, ela subia sozinha. Subia com a bolsa dela normal, colocava na bolsa e saía. Normal. Qual era a relação dessa Débora com o Sabino? Ela é assistente dele. Não sei se eles têm algum vínculo parentesco, mas ela é assistente dele. Ela que resolvia tudo. Ele nunca foi lá para buscar nada. Ele nunca foi até lá para pegar nada. A negociação, todas as pessoas que são de cima, o Dr. Mohamed que tratava. A gente só recebia mesmo as pessoas de baixo. Como eu estou lhe falando, eu nunca entreguei nenhum valor para a Débora, porque eu não participava dessas negociações. Então eu não tinha acesso a isso. Estou dizendo, ele falava porque ele é uma pessoa exibicionista, ele fala mesmo o que ele faz. Então ele fazia questão de dizer, hoje eu não devo mais nada para o Sabino, porque o que eu tinha que pagar para ele eu já paguei. Só que ele não permitia mais que a gente deixasse de cumprir qualquer solicitação do deputado. Entendeu? E você presenciou ligações do Mohamed para o deputado e do deputado para várias vezes, doutor. Várias vezes. Até pouco tempo atrás isso era comum ainda? Ou até mais ou menos. Não, depois que o Dr. Mohamed começou com a Audiomix, que ele começou a Audiomix, ele foi cortando todos os contatos dele mais aqui pro estado. Entendeu? Tanto para ele ficava menos tempo aqui do que viajando. Entendeu? Então ele viajava muito. Então, quando ele ainda, vamos colocar assim, quando ele ainda precisava do auxílio do deputado, ele falava muito com ele. Muito mesmo. Eu cansei de sair da minha casa de madrugada para ir fazer medicação na casa do deputado Sabino junto com a enfermeira Ádila. Porque o doutor Mohamed ligava e dizia, o deputado ligou agora, está passando mal. Vá lá. Provavelmente no meu notebook deva ter algum print de ele me mandando ir até lá. Na casa dele. Eu e a enfermeira Ádila também. Doutor. Além da senhora que tomou conhecimento disso porque era da Total, tem mais alguém que sabia ou tinha possibilidade de conhecer esses pagamentos? Acredito eu que o Gilmar. Eu e o Gilmar. Porque o Gilmar sabia de todas as movimentações e para quem ia também. Até onde eles permitiam. Gilmar acompanhava a Débora chegando lá também? Sim, sim. Gilmar acompanhava a Débora chegando, Bruna acompanhava a Débora chegando, porque era um vão, doutor, como se fosse isso aqui, porque hoje está reformado lá. Mas era um vão onde ficava toda a parte administrativa, a sala da Priscila ali e a sala do Dr. Mohamed atrás. Então, para que a Débora entrasse, a Débora entrava, falava com todo mundo, cumprimentava e ia. Eu tinha uma mesa fora, que é onde eu fazia meus trabalhos também. Tinha uma mesa com notebook fora, que é esse meu notebook, que eu ficava trabalhando, ela passava bom dia, e entrava para falar com a Priscila. Você se recorda dos medicamentos que você chegou a aplicar lá no deputado? Tramal. Várias vezes eu fui fazer tramal nele, dipirona, profenide, tilatil. Ele toma um remédio controlado, tarja pireta, que eu não estou recordado o nome agora. Eu não lembro o nome, se eu lembrar eu refiro daqui a pouco, que a gente tinha que levar as receitas para ele. Todo mês ele pede 2 receitas. Acredito eu que a Ádila ainda esteja levando as receitas para ele, porque mais ou menos uns 3 meses atrás a Ádila me ligou e eu liberei para ela levar, antes de eu sair da Salvador, para ela levar a receita também, porque ele tinha pedido. Mas sempre quando ele estava com dor de cabeça intensa, o Dr. Mohamed acionava e a gente ia. Fui tanto na casa dele na Ponta Negra, porque ele tem uma casa na Ponta Negra, como no apartamento que ele tem na Ponta Negra também. Eu ia nas 2 residências dele para fazer as medicações nele. Eu devo ter ido umas 3, 4 vezes fazer medicação. Isso é recente ou não, mais antigo? Não, eu é mais antigo. Porque quando eu comecei a ficar com muitas atividades, geralmente quem ia fazer era a enfermeira Ádila, as medicações. A enfermeira Ádila não é uma das que participa, que cuida dos filhos, etc? Não, ela é coordenadora das ambulâncias. Sim. Trabalha na Salvare muito antes do que eu. Trabalha com o Dr. Mohamed já muito mais tempo do que eu. Então conhece todo o fluxo das ligações, porque ele liga muitas vezes direto para ela também, para pedir para ela ir fazer medicação.
O secretário, eu não sei se você falou isso, mas eu vou perguntar. O secretário, à época do contrato da dispensa de licitação, era o senhor Luiz Alecrim? Era. Ele teve alguma participação direta que a senhora saiba em relação à dispensa, na obtenção dessa dispensa? Não, até onde eu sei não, doutor, porque ele não me falava. Como eu lhe disse, ele nunca falava pra gente sobre ninguém que ele tratava do alto. Ele sempre falava pra gente das pessoas que ele tratava mais baixo. Ele comentou, falou sobre isso quando ele reuniu comigo para falar sobre a CGU. Aí ele falou que eu desci o doutor Joseni, que eu até gravei a conversa dele relatando como é que acontecia esse sistema deles lá e o que ele passava para quem ele passava, os valores, mas nessa época não. E é nessa gravação que consta ele revelando que ele pagava alguma coisa pro secretário? É. E nessa gravação consta o valor que ele pagava? 600 mil reais. Por mês? Por mês. Ele falava que ele passava para ele 600 mil reais. Inclusive ele dizia, doutor, eu não sei ele precisar ser verdade, mas ele disse várias vezes que ele continuava passando esse valor. Mesmo agora? Mesmo agora, por causa do INC. Passando para quem? Pro doutor Wilson Alecrim. Desde a criação do Instituto. Que o acordo deles era que todo mês fosse passado 600 mil reais. Antes disso? Antes disso, não. Que eu tenha conhecimento, não. Eu tenho conhecimento do Sabino. Entendi. Então, em relação ao Wilson Alecrim, os fatos que você tem conhecimento é a partir da criação do Instituto. A partir da criação do Instituto. A época da dispensa de licitação em prol da Total, a princípio, o acordo existente era com o deputado, o ex-deputado Exatamente, Sabino. com o deputado Sabino. Era com ele. Tá bom. E foi em que momento que parou de ter esses pagamentos? Eram 10 mensalidades, doutor. E aí, a partir, nós trabalhamos em maio, junho, recebemos em julho. Então, começou em julho de 2013 o pagamento. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril de 2014. E aí, a Total ganhou uma licitação? A Total ganhou a licitação. E desde então não foi mais repassado. Não se pagava mais ao Sabino? Ao Sabino, não. Porque era como ela tinha, teoricamente, batalhado, né? E conseguido as certidões, porque depois que você está dentro, realmente você tem um ateste e você consegue comprovar que você já prestou o serviço. E aí eu tinha, como a empresa tinha, né? No caso, todas as documentações que eram exigidas para participar da licitação, o acordo dele com o Sabino foi quebrado e ele parou de passar o valor. Esse contrato depois, vocês tiveram uma dispensa de licitação e teve um contrato de quanto tempo? Foi 180 dias ou um ano? Esse contrato inicial? O contrato inicial era um ano, que a dispensa era um ano. Tá. Aí depois, pelo que você conta, deve ter tido uma licitação. Teve a licitação que nós ganhamos. Essa licitação, pelos conhecimentos que você tem, foram respeitados? Teve algum direcionamento para a própria Total? Não. Até onde eu sei, não teve direcionamento para a Total. Teve outros concorrentes? Tiveram outros concorrentes, a gente não ficou nem em primeiro lugar. A gente ficou em 8º lugar, porque quem fazia a licitação era a Priscila, através do sistema, né? Que é pelo computador. A gente ficou em 8º lugar, aí as pessoas começaram a cair, porque não tinham documentação, porque não tinha tudo que era exigido. Começaram a cair. A Total era o menor valor, né? E nós entramos porque éramos o menor valor cobrado, no caso da licitação. Mas acho que, bom, não sei se você vai saber responder isso, mas se era o menor valor, não ficou em primeiro? Não, porque, doutor, nem sempre o menor valor é que fica em primeiro. Eles primeiro verificam toda a documentação. Certo. Aí, conforme a pessoa vai tendo documentação, você vai, aí eles abrem de novo o sistema e você pode ir alterando. Porque, tipo, eu cobro R$300 no plantão, a outra pessoa cobra R$301. Aí eles olham a documentação, deu que tenho 300. Eu não tenho 300, está faltando uma documentação. Aí eu já subo. Então a gente ficou em 8º lugar. E as outras foram caindo, aí que a gente passou para primeiro. Você se recorda de outras concorrentes do Estado que participaram dessa licitação? Sim, a Tapajós participou da licitação e perdeu por causa do valor que era mais alto. A empresa do... Não estou tentando me recordar o nome. Sid Clay também, eu não sei o nome da empresa dele, mas o Sid Clay, ele é um dos chefes do sindicato também, a empresa dele participou também, perdeu. A Coperfint, Copenuri, né, porque o plantão da Copenuri é R$780, a Total tinha cobrado R$480 no plantão do enfermeiro. E aí, nesse processo de licitação, eles foram perdendo pela documentação e a gente foi subindo.
Bom, então nesse contrato depois que a Total ganhou, a princípio você não tem conhecimento de nenhuma irregularidade? Não, a princípio não. Que tenha tido alguma irregularidade, não. Porque, como eu estou lhe dizendo, quando a gente participou do primeiro processo de licitação, a gente tem 3 horas para levar toda a documentação. Qual era a minha parte na parte da licitação? Porque eu nunca participei da licitação, em preços, nada disso. A Priscila ficava na casa dela, muitas das vezes, para poder licitar, por causa da internet. Aí ela me ligava e dizia: Jennifer, a gente está em tal local, tá em tal lugar, 4º lugar. Já separa todas as documentações, eu já separava tudo, esperar que desse o ok, quando desse o ok a gente corria para a CGL com a documentação, que no caso quem levava era a Bruna e a Priscila, para que batesse uma por uma, entendeu? Se a gente não ganhasse, tem uma licitação da Total que a gente ganhou, que não foi nem chamado, do Tropical, porque embargaram por causa de documentação, que a gente não conseguiu entregar tudo isso em tempo hábil, entendeu? Agora, eu sei que o chefe de licitação, que é o Dr. Epitácio, que é da CGL, eu sei que ele tem vínculo com o Dr. Mohamed, porque eu também fui fazer medicação na casa dele. E o Dr. Mohamed comprou um flat dele que fica lá no Vieira Alves. Entendeu? Mas isso tem a ver com algum fato dessa época da Total? Ou... Não, isso foi pra agora já que ele comprou. Tá. Entendeu? Mais alguma coisa aí? Não.